Jacó, os seus descendentes formam o povo de Israel, e com Israel, através da vida de Moisés, veio a lei. E a lei, de acordo com o texto que nós lemos, serviu para acentuar a ofensa que o homem tem contra Deus. Por quê? Porque a lei mostra que os seres humanos são incapazes de se manterem fiéis com as suas obras diante de Deus. Todos nós somos ruins, todos nós somos pecadores, e a lei escancara isso diante de nós. Nós somos maus, obstinados, invejosos, traidores, imorais. Nós somos pecadores. Não conseguiríamos buscar a Deus se não fosse a sua atitude primeiro através de Jesus Cristo. Nós somos pecadores. E este pecado que começou lá em Adão, gerando essa grande ofensa contra Deus, foi aumentado mais ainda por conta da lei, que nos mostrou a dura realidade que somos incapazes de servir a Deus com nossas obras, e tudo isso é muito grande. Mas maior do que o pecado, maior do que a ofensa, maior do que tudo isso está a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Por isso que nós não podemos afirmar sobre nenhuma pessoa que esta não tem mais jeito, porque a graça de Deus está acima de todos os pecados que essa pessoa cometeu. A graça está acima de todos os pecados que eu cometi. A graça está acima de todos os pecados que todos cometeram, desde Adão até o último que pecará lá no milênio. A graça do Senhor está acima de tudo isso. Agora, em João capítulo 1, versículo 17... a palavra de Deus nos diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. O que isso nos mostra? Que a graça tem dono, e o dono da graça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o responsável pela graça. E o que é graça? Nós ouvimos e respondemos de bate-pronto sempre o seguinte: graça é o favor imerecido de Deus. E não está errado, só que nós vamos aprofundar um pouco mais nessa definição. Porque a graça do Senhor é todo ato de Deus para nós, em nós e através de nós. Vou repetir: a graça é todo o ato de Deus para nós, em nós e através de nós. 1 Timóteo 1,14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Nós somos amados por Deus pela graça de Deus. Nós somos ajudados por Deus pela graça de Deus. E sobre a graça nós vamos ver algumas definições. Primeiro, a graça é salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça nós somos salvos. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ou seja, a graça consegue, pela obra de Jesus Cristo, salvar a todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus, a todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, conforme nos diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Eu me dirijo a você que de repente está ouvindo essa mensagem neste momento. Se você ainda não tem certeza de sua salvação, em nome de Jesus,
Entenda que só Cristo vai trazer saciedade para a sua alma. Você não vai conseguir encontrar alívio para o seu coração em coisas. Você não encontra alívio para o seu coração em si mesmo. Só Jesus pode aliviar a sua alma. Só Jesus pode trazer saciedade para a sua alma. E isso é pela graça do Senhor. Jesus quer mudar completamente a vida daquele que ainda está debaixo da condenação do pecado, trazendo ele para ficar debaixo da graça do Senhor. E essa graça está disponível a todos. Nós precisamos sempre reconhecer que éramos traidores e pela graça do Senhor nos tornamos filhos. Éramos culpados e pela graça do Senhor somos justificados. A velha natureza comandava a nossa vida, mas pela graça do Senhor, nós hoje somos regenerados. Nós estávamos presos, condenados ao inferno, e hoje somos livres pela graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça que está acima de todo e qualquer pecado, mostra a sua supremacia. A graça está acima de tudo. A graça é salvadora em primeiro lugar. Em segundo lugar, a graça é libertadora. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. A graça é todo o ato de Deus que é realizado para nós, em nós e através de nós. A graça nos liberta do domínio do pecado, e eu preciso dizer algo aqui. Se nós aceitamos o pecado em nossa vida, nós estamos negando a graça do Senhor em nós. E isso, irmãos, é muito grave. Por quê? Porque a palavra de Deus não traz nenhum tipo de condição. Ela afirma categoricamente que o pecado não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. A graça de Deus, este ato de Deus, disponibiliza para nós todos os meios necessários para que o pecado não domine sobre nossa vida. O arrependimento. O arrependimento está explicado de maneira extensa na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. E depois disso, nós devemos passar por um processo de cura. E veja, Deus deixou isso expresso também em sua palavra. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos diz o quê? Confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. O arrependimento é fundamental. E após o arrependimento, nós temos o processo de santificação. Só que a graça do Senhor é tão superior ao pecado que uma pessoa pode dizer não para Deus durante muito tempo. No momento em que diz sim, a graça entra em ação para um processo de cura. É impressionante como a graça está superior, é superior ao pecado. No arrependimento, na santificação, nós temos este fortalecimento, essa ação de Deus em nós para tirar o domínio do pecado. E quando nós não temos mais nenhum pecado dominando em nós, nós desfrutaremos da liberdade que o Senhor propõe no momento em que nos salvou. A igreja do Senhor está municiada de todos os recursos necessários para que mutuamente possamos alcançar este processo de santificação. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de arrependimento, nós estamos aceitando a graça do Senhor em nós. Mas se nós temos permitido que o pecado domine sobre nós, nós estamos negando
essa graça tão maravilhosa. Vamos aceitar. Pecamos, vamos nos arrepender. Vamos orar, vamos confessar. Vamos resolver as nossas pendências com o Senhor. Deixa eu ir em frente. A graça é salvadora. A graça é libertadora. Mas a graça também é fortalecedora. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo, escrevendo a Timóteo e por extensão a nós, diz: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça do Senhor nos fortalece quando estamos fracos. E é impressionante como isso é tangível. Como isso a gente consegue ver. Vou dar aqui alguns exemplos. Você já entrou por aquela porta ou por essas com o coração destruído algum dia? E de repente começou o culto. Vieram os louvores, as orações. E o seu coração foi preparado. De repente deste púlpito sai uma palavra. E essa palavra parece que foi só para você. E o seu coração é edificado a ponto de você sair forte. A ponto de você sair fortalecido. Isso já aconteceu com você, comigo já. Quarta-feira passada, eu não saí daqui, eu estava em casa. Mas quando eu ouvi que Deus está comigo, mesmo quando eu não percebo aquilo, foi uma bomba no meu coração. Que me edificou através do Espírito Santo. Alguém já passou por isso? Amém. Todo mundo? Amém. O que é isso? É a graça do Senhor te fortalecendo. Já aconteceu de você estar passando por uma dificuldade, uma luta, e de repente alguém chega para você, ou chega uma mensagem ou uma ligação, e aquilo te edifica, a pessoa diz: eu estou orando por você, e isso acalenta o seu coração. O que significa isso? É a graça do Senhor te fortalecendo. Os voluntários do Ministério Ligações de Amor, a cada ligação, a cada fala, a cada conversa, edificou e foi edificado pelo Senhor. E o que é isso? Graça de Deus fortalecendo. Quando de repente você está na sua casa e abre a Bíblia e começa a ler, e em oração você fala com Deus e ouve de Deus, e aquilo te fortalece, é a graça do Senhor te fortalecendo. O apóstolo Paulo, quando ele pede para que o espinho na carne fosse retirado, o que o Senhor Deus disse para ele? E por extensão a nós: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. O que significa isso? Que nós não precisamos de nada que este mundo oferece. Nós não precisamos de nada que este mundo prega. A única coisa que nós precisamos e temos é a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos acompanha todos os dias de nossa vida. E quando estamos sozinhos e lembramos de uma palavra, é a graça de Deus nos fortalecendo. Hebreus 4,16 nos fala que no trono da graça nós encontramos ajuda em tempo oportuno. O que significa isso? Que no tempo certo, a graça de Deus estará lá, nos fortalecendo e nos ajudando. A graça de Deus, ela é salvadora, ela é libertadora, mas também a graça de Deus é multiplicadora. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E aqui é o ato do Senhor através de nós. É impressionante como nós, que somos detentores dessa graça do Senhor, possamos ou podemos abençoar as pessoas. É impressionante como temos essa capacidade vinda do Senhor.
E o que o texto diz? O texto diz que isso glorifica a Deus. Você pode ser bênção na vida de alguém. E quando você se coloca nessa posição, e quando você é bênção na vida de alguém, a graça do Senhor em você está sendo multiplicada. Que maravilha! Que maravilha! Eu vi hoje a irmã Tânia triste com a partida de sua idosa querida, a irmã Anália. Mas eu vi também nos olhos da irmã Tânia uma sensação de dever cumprido. Foi bênção e foi abençoada. Irmãos, nós podemos abençoar e multiplicar a graça do Senhor. É isso que o Senhor quer. Eu quero continuar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso, versículo 16, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A graça do Senhor é eterna em nossa vida. Para nós foi enviado Jesus, que morreu na cruz, a maior de todas as manifestações que a humanidade viu da graça de Deus. Em nós, Ele nos liberta e nos fortalece. Através de nós, a graça do Senhor é multiplicada e, portanto, abençoa a tantos. Agora, irmãos, quando nós vivemos pelas coisas dessa vida, nós estamos negando a graça do Senhor. Mas quando vivemos pelo Senhor e para o Senhor, conforme nos diz 1 João 4,9, nós estamos multiplicando, aceitando e vivendo a graça do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, não é coincidência que uma das frases mais ditas no Novo Testamento é: a graça do Senhor esteja com você. Não é coincidência que todos os autores do Novo Testamento falam diretamente da graça do Senhor. Todos os autores. Não é coincidência que o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21, a palavra de Deus diz lá: a graça do Senhor esteja com todos. Não é coincidência. O Senhor quer que vivamos pela graça, debaixo da graça, multiplicando a graça. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nessa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você durante toda a sua vida aqui na terra. Porque lá no céu, a graça do Senhor estará manifestada o tempo todo. Jesus é o dono da graça e a Ele seja toda a glória. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Por sua eterna e imensa graça. Coloque-se em pé, vamos louvar a este